No século I depois de Cristo, a Judéia passou por um período de significado histórico profundo, encontrando-se sob o jugo da dominação romana. Este momento da história viu uma convergência fundamental de aspectos políticos, religiosos e culturais. O Templo de Jerusalém, um pilar da vida religiosa e cultural, emergiu como um centro de disputas e influência. A dominação romana trouxe consigo um modelo administrativo que restringia a independência das lideranças locais, criando uma dinâmica complicada entre os dirigentes judaicos e os oficiais romanos. A presença romana afetou de maneira significativa o cotidiano, a cultura e a administração na região. Além de estabelecer uma forte presença militar, os romanos implementaram um regime de impostos e de controle político. O templo, sendo o coração espiritual e religioso, atraía anualmente multidões de fiéis, o que lhe atribuía uma importância não só espiritual, mas também política considerável. Em meio à tensão da ocupação romana e às fervorosas disputas religiosas, personagens como Caifás e Anás se destacaram como lideranças marcantes. Eles, enquanto sumos sacerdotes, não só eram figuras centrais no judaísmo, como também se tornaram atores políticos essenciais, detendo controle sobre o templo e suas funções. A interação entre os líderes judaicos e os romanos era constantemente tensa, movida pelo medo de insurreições e pelo desejo de manter privilégios. Esse contexto histórico é crucial para compreender as motivações e ações de indivíduos como Caifás e Anás, especialmente em relação à captura, julgamento e crucificação de Jesus. Convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todos os detalhes dessa narrativa fascinante. Prosseguiremos explorando a luta pela autonomia, a manutenção da ordem no templo e as intrincadas relações entre as autoridades judaicas e romanas, elementos que marcam esse período como um capítulo vital na história da Judéia no primeiro século depois de Cristo, cujos eventos ainda impactam o entendimento das histórias bíblica e histórica. Anás e Caifás, com suas posições de destaque, eram lideranças religiosas influentes, desempenhando papéis fundamentais no Templo de Jerusalém e na comunidade judaica daquela era. Anás não somente assumiu o cargo de sumo sacerdote uma única vez, mas ocupou essa posição em múltiplas ocasiões, criando assim uma linhagem sacerdotal dentro de sua própria família. Essa perpetuação no cargo ampliou seu papel como líder religioso naquele tempo. Além disso, Anás instituiu uma verdadeira dinastia sacerdotal, ao estabelecer um sistema em que membros de sua família eram nomeados para posições de poder religioso, garantindo a continuação de sua influência na esfera religiosa, enquanto detinha a posição de sumo sacerdote. Anás exercia um poder substancial sobre o Templo de Jerusalém, responsabilizando-se por supervisionar os rituais, administrar os sacrifícios e assegurar a observância das leis religiosas. Sua autoridade transcendia o espiritual, alcançando o controle das finanças do templo, incluindo operações comerciais e o câmbio de moedas. Entretanto, a reputação de corrupção associada a ele e suas práticas duvidosas evidenciam sua personalidade complexa. Caifás, ao casar-se com a filha de Anás, foi nomeado sumo sacerdote por volta de 18 depois de Cristo, um evento de grande importância na narrativa bíblica. Esse casamento forjou uma aliança poderosa entre duas famílias influentes da Judéia no século I depois de Cristo. Com essa união, Caifás não somente vinculou-se pessoalmente a Anás, mas também tornou-se parte de uma dinastia sacerdotal que detinha um controle significativo sobre os assuntos religiosos e políticos da região. Essa linhagem foi caracterizada por uma notável continuidade no ofício do sumo sacerdócio, com Anás, 5 de seus filhos, e Caifás ocupando o cargo em diferentes momentos. Essa sucessão não apenas demonstra a conexão entre Anás e Caifás, mas também sublinha a persistente influência dessa família na liderança religiosa da Judéia. Caifás era reconhecido por seu calculismo, oportunismo
e uma incessante busca por poder. Sua capacidade de manobrar através das complexas relações políticas e religiosas da época colocou-o em uma posição de destaque. Anás e Caifás pertenciam a uma seita que negava a ressurreição dos mortos e o julgamento final, possivelmente a seita dos fariseus, que se distinguia por crenças próprias diferenciadas de outras vertentes judaicas contemporâneas. Suas crenças particulares influenciaram suas abordagens em relação a questões religiosas e políticas, moldando suas decisões e ações em um momento crítico da história. Ambos os líderes surgiram em um cenário marcado pela ocupação romana, assumindo papéis fundamentais na narrativa que conduziu à crucificação de Jesus. Compreender as figuras de Anás e Caifás é crucial para desvendar os acontecimentos significativos desse período, em um contexto onde os líderes judaicos enfrentavam o constante desafio de preservar a ordem no Templo de Jerusalém, ao mesmo tempo em que atendiam às exigências das autoridades romanas, visando manter o controle político e evitar insurreições. Anás e Caifás, como figuras de proeminência, tiveram papéis vitais neste delicado equilíbrio. Dentro deste cenário complexo, a elite religiosa vivia o temor de levantes populares e da perda de seus privilégios sob o controle romano. A figura de Jesus, com sua influência revolucionária no avanço do cristianismo, representava um desafio direto às estruturas tradicionais da Judéia. Seus ensinamentos e feitos milagrosos cativaram um número cada vez maior de adeptos, provocando inquietação e temor entre os líderes religiosos, notadamente entre Caifás e Anás. Estes, pertencentes à aristocracia sacerdotal, receavam que a popularidade e o apelo de Jesus incitassem um levante popular. A situação já tensa devido à ocupação romana só se agravava com a perspectiva de um líder carismático mobilizando as massas contra o status quo, o que era visto como uma ameaça significativa. O medo de uma insurreição popular precipitou a elaboração de um esquema para a captura e detenção de Jesus. Cientes de que uma prisão efetuada em público poderia desencadear distúrbios, Caifás e Anás optaram por uma estratégia mais sutil. Seu objetivo era agir discretamente, evitando o escrutínio público, mas assegurando que Jesus fosse contido antes que sua influência se expandisse ainda mais. O plano foi cuidadosamente arquitetado, com Caifás, notório por sua habilidade política, à frente da operação. Aproveitando-se da traição de Judas Iscariotes, um dos discípulos mais próximos de Jesus, Caifás e Anás viram a oportunidade perfeita para atingir seus fins. Judas, movido por razões pessoais ou desilusão, concordou em entregar Jesus secretamente. Assim, num momento oportuno, longe dos olhares do público e em circunstâncias menos propensas a provocar tumulto, o plano foi executado. A prisão de Jesus ocorreu à noite, minimizando o risco de uma resposta imediata das massas. Com um olhar cauteloso sobre a preservação da ordem e de sua autoridade, Caifás e Anás garantiram que a detenção transcorresse sem provocar agitação, evitando o risco de uma revolta. No cerne deste complô contra Jesus, Caifás assumiu um papel central no Sinédrio, o conselho judaico de líderes religiosos. Ele manobrou o processo com destreza, argumentando que a execução de Jesus era um mal necessário para prevenir levantes e assegurar a paz, evidenciando sua sagacidade política. Esta abordagem tinha o objetivo de salvaguardar não somente a estabilidade política, mas também os privilégios e a influência do clero diante de Pilatos, o governador romano. Jesus se viu diante de um processo repleto de acusações infundadas, onde Caifás, atuando em nome do estamento sacerdotal judaico, exerceu pressão para uma resolução que levasse à crucificação. As intenções de Caifás eram evidentes. Remover Jesus representava uma estratégia essencial para manter o status quo, afastando qualquer risco à hegemonia religiosa e política. A crucificação de Jesus transcendeu um mero ato punitivo, revelando-se como uma manobra astuta para defender os interesses do alto clero judaico.
Anás e Caifás, enfrentando seus próprios medos e ansiedades, tiveram papéis cruciais nesse episódio, com a morte de Jesus marcando um momento simbólico que destaca a intricada dinâmica entre os líderes judeus e as autoridades romanas na Judéia do primeiro século depois de Cristo. Seguindo a crucificação, o período subsequente expôs a contínua influência de Caifás, que se negou a reconhecer os relatos da ressurreição de Jesus. Esta recusa em aceitar um fato tão transformador evidencia a relutância do clero judaico em enfrentar qualquer desafio à sua autoridade instituída. A negação de Caifás quanto à ressurreição não se deu apenas por divergências teológicas, mas como reação a um acontecimento que estremeceu os alicerces do poder religioso daquele tempo. A ressurreição de Jesus confirmaria suas pregações e ensinamentos, um reconhecimento que Caifás e seus contemporâneos se recusavam a fazer, visto que colocaria em xeque sua liderança e as decisões tomadas contra Jesus. Além de negar a ressurreição, Caifás desempenhou um papel ativo nas perseguições aos adeptos de Jesus, continuando a resistir à disseminação das novas doutrinas associadas a ele. Representando uma autoridade eclesiástica ameaçada pelo crescente movimento cristão, Caifás procurou suprimir a expansão dessas crenças, encaradas como um risco à ordem pré-estabelecida. Sua participação nas perseguições envolveu desde a autorização de detenções de cristãos até a perseguição de figuras-chave, como Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. Essa atitude contra os cristãos reflete a firmeza de Caifás em preservar a unidade e o poder do clero judaico, mesmo diante de um movimento em ascensão que questionava suas tradições. Anás, após exercer um papel de destaque no cenário religioso da Judéia, teve um legado que perdurou muito além dos eventos que envolveram a morte de Jesus, mantendo sua relevância histórica e religiosa no contexto posterior. A reputação de Anás por corrupção e excessos nas práticas religiosas o destacou como uma personalidade controversa após a crucificação de Jesus. Anás manteve sua influência no Templo de Jerusalém, e sua proeminência não se limitou ao período logo após a morte de Jesus, estendendo-se e demonstrando a durabilidade de seu poder, apesar das transformações políticas e religiosas. Contudo, registros históricos apontam que Anás encontrou seu fim pelas mãos dos romanos por volta do ano 70 d.C., um acontecimento que marcou o fim de sua vida, mas sua influência e notoriedade persistiram após sua morte. A infâmia de Anás, vinculada a práticas duvidosas como o comércio de animais e a troca de moedas no templo, conforme descrito nos evangelhos, contribuiu para a má fama dele e de outros líderes religiosos da época. A influência de Anás pós-morte é evidenciada nas ações de seus descendentes, com sua linhagem sacerdotal, continuando através de seus filhos e parentes que assumiram o cargo de sumo sacerdote. Curiosamente, o destino final de Caifás apresenta um episódio intrigante. Anos mais tarde, durante a construção de uma estrada em um parque ao sul da antiga Jerusalém, arqueólogos encontraram um túmulo que, após exame, foi identificado como o local de repouso final de membros da família de Caifás. Um dos túmulos mais decorados exibia a inscrição do nome José, sendo identificado como pertencente à família de Caifás. Esse achado não só revelou a existência do túmulo, mas também incitou debates intensos sobre sua autenticidade. Enquanto alguns acadêmicos e arqueólogos questionam a veracidade da descoberta, apontando para a possibilidade de fraude ou interpretação seletiva das evidências, defensores da autenticidade destacam a correspondência entre a descrição do túmulo e relatos históricos de Flávio Joséfo, um historiador judeu da época. A inscrição José, filho da família de Caifás, alinha-se com as narrativas documentadas por Joséfo, acrescentando credibilidade à descoberta. Ainda assim, o debate sobre a autenticidade do túmulo continua, com arqueólogos dedicando-se a uma análise detalhada em busca de mais indícios,
que possam esclarecer sua origem e vinculação com Caifás. A narrativa bíblica, com Caifás e Anás como figuras centrais, nos faz refletir sobre a essência do poder, a responsabilidade da liderança e os dilemas éticos que emergem quando interesses pessoais confrontam valores mais elevados. Se você achou interessante esse conteúdo, convido-o a deixar seu like, inscrever-se no canal e explorar outros vídeos relacionados para aprofundar seu conhecimento. Um abraço e que Deus esteja com você.